Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Thiago Tagawa, eu sou fotógrafo e filmmaker e hoje eu vou falar de uma lente que ela não é nova, é uma lente de 2004, é a Canon EF 28300. Esse range aí a princípio parece muito perfeito, né? Porque ele cobre praticamente tudo e com algumas ressalvas essa lente funciona muito bem. Como é uma lente de 2004, essa lente está longe de ser super nítida. Então, se você está pensando em uma lente super crisp, assim, super nítida, definitivamente não é ela. Então, tenho essa pequena ressalva. Eu usei ela em um rally que eu fui filmar com o pessoal da Ponto 25 e, cara, a lente me surpreendeu muito. Apesar de ser uma lente de 2004, ela não ser super nítida, né? Isso aí não é uma coisa que a gente espera de uma super zoom. É uma lente que resolve muito dos meus problemas lá. Eu tenho a parte de tele ali, 300 me resolve muito na pista, né? Eu consigo ficar longe o suficiente ali dos carros. E mesmo se eu quiser fazer um plano mais aberto, eu tenho 28, que normalmente é mais do que suficiente para fazer os takes que eu preciso também no acampamento. Ela não é uma lente muito clara, é uma lente que em 300 ela fica em 5,6. Se a gente parar ali para analisar realmente o que tem de lente nesse range, tem ali a 100-400, a 100-500, e nenhuma das duas é muito clara. Tem também a 70-300, e tanto a 70-300 como a 100-400, elas fecham ali em 5,6. A 100-500 ela fecha em 7,1. Então, quer dizer, nenhuma delas são lentes super claras, né? Se eu for pegar ali uma 400 2.8, para usar ela na pista é praticamente inviável, até porque, como é uma fixa, nem sempre eu tenho toda essa distância para ficar dos carros necessariamente, né? Tem vezes que eu até preciso de mais do que 400, mas não é muito comum, né? Eu geralmente consigo ficar um pouco mais perto ali, num range entre 100 e 400, geralmente é o suficiente. E lógico, tem horas que eu preciso de um ângulo um pouquinho mais aberto. Então ali 28 foi mais que o suficiente, né? Nas últimas etapas eu ia para a pista geralmente com a 100-400 e 100 ficava um pouco limitado. Como eu disse, essa lente não é super nítida, como vocês estão vendo nas imagens, ela tem uma nitidez ok. Essas imagens eu fiz com a Canon R6 Mark II. Ela está em 120 e ela não está em 4K, ela está em 1080. Mas dá para ver que a lente é nítida o suficiente. Tem uma versão que eu diria que é um pouco mais moderna dela, que é a 24 do 240. O único detalhe é que a 24 do 240 ela é para RF e ela não tem nenhuma selagem, ou seja, se eu for colocar ela no pó, como foi o que aconteceu com a 28-300, eu não sei se vai entrar pó tanto na lente quanto na câmera. A 24 do 240 ela é bem mais leve, consideravelmente mais leve, tipo metade do peso, até menos do que isso. Agora falando da lente em si, da 28-300, ela não é uma lente leve, ela tá longe de ser leve, ela pesa ali seus 1,6 kg, quase 1,7 kg. Então, ela também não é muito mais leve ali do que uma 100-400. A 100-400 também tá nessa faixa de peso de 1,5 kg, 1,6 kg. Então as duas têm um peso bem parecido, com a vantagem de que eu perco ali os 100 milímetros ali na tele, mas eu ganho muito no range normal e wide, né? Eu tenho ali até 28 milímetros, então de 28 a 100 é um range que faz muita diferença, tanto que agora é uma lente que eu consigo usar também no acampamento, para pegar os textos dos pilotos se arrumando, os navegadores ali preenchendo a planilha. Então, funciona muito bem para esse tipo de situação. É uma lente que eu não vejo quase ninguém falando, mas é porque eu acho que o mercado dela é muito estranho, porque ela não é uma lente barata. Ela é uma lente de série L, ou seja, ela é uma lente cara, ela é uma lente pesada, mas ao mesmo tempo ela é uma lente relativamente escura, ela é uma lente que não é super nítida, então, assim, o pessoal que é profissional provavelmente vai optar por usar 2 ou 3 lentes ali para cobrir o range e vão pegar lentes mais nítidas e mais claras, provavelmente uma 24 do 70 e uma 70-200 2.8. E tanto a 24 do 70 quanto a 70-200 definitivamente vão ser mais nítidas do que a 28-300. Né? A qualidade ótica ali vai ser muito melhor, até porque o range do zoom é menor, então você consegue realmente criar uma lente com mais qualidade. Ao mesmo tempo, eu não vejo nenhum iniciante usando essa lente porque ela é uma lente cara e ela também é pesada, né? Então tem esses dois detalhes. Então é muito raro ver alguém falando dessa lente. Eu não achei praticamente nenhum review dessa lente, né? Eu vi um e outro do gringo falando e honestamente eu fiquei surpreso com a versatilidade dessa lente, né? E então por esses dois motivos é muito raro ver alguém falando dela. Nem iniciantes, nem profissionais falam muito dela. Por isso, né? É uma lente que eu acho que não encaixa muito em um setup de nenhum dos dois cenários, sabe? Nem do profissional, nem de quem tá começando. Agora, com o fato das lentes EF ficarem um pouco mais baratas, eu acho que é possível que a gente encontre dessas lentes num preço mais acessível.
Então, para quem está começando, eu também não sei se eu recomendo essa lente. Eu acho que a RF 24 do 240, ela resolve muito melhor esse range. Inclusive eu tenho uma, eu vou levar ela agora numa viagem, porque é uma lente super versátil, ela é praticamente 1 quilo mais leve do que a 28-300. Tem um range muito parecido, é um pouquinho mais escura, mas até aí não vai fazer uma diferença absurda, 1/3 de stop. Ela é talvez até um pouco mais nítida do que a 28-300, óbvio, é uma lente mais moderna e tudo mais, então tem isso. Então, pra quem tá pensando em pegar uma lente super versátil aí, eu não sei se eu recomendo a 28-300. Agora, para quem trabalha numa situação que tem muita luz, como é o meu caso de rally e automobilismo no geral, que os eventos são durante o dia e tem muita luz, a abertura f5.6 não é um problema. Não sei se eu recomendo exatamente essa lente, porque ela não é super nítida, né? Mas ela resolve muita coisa. Ela tem aquele look de lente velha, mas ao mesmo tempo eu fiquei surpreso com o que essa lente entrega. Eu ainda preciso usar ela mais vezes para ver se é realmente isso, mas do pouco que eu usei nesse último trabalho da Mitsubishi Cup, eu fiquei bem surpreso com a entrega da lente. Como vocês estão vendo nas imagens, eu acho que ela entrega muita coisa num certo custo-benefício ali. Eu acho que o custo-benefício dela é muito interessante. Como eu disse, não é uma lente que vai substituir todo o seu kit, mas dependendo da situação, vai ser uma lente muito, muito interessante. Então agora vamos falar um pouco dos prós e contras, né? Nos prós, cara, é uma lente wide 28-300. Eu acho que não tem um pró maior do que esse. A abertura 5.6, eu não acho que dá para considerar que ela seja uma lente tão escura, né? Acho que com as câmeras de hoje, a gente consegue subir o ISO e compensar isso daí. E pensando que você vai usar isso aí durante o dia, eu não acho que seja exatamente um problema. Agora os contras. Eu acho que pra mim o principal contra dela não é nem o peso. Ela é obviamente uma lente pesada, mas se fosse pegar ali uma 70-300 ou uma 100-400, o peso seria mais ou menos o mesmo. Então nesse caso, especificamente pra mim, não é um problema. Para algumas pessoas pode ser que seja, mas eu acho que nesse range ali para cobrir até de 100 a 300 ali, não tem nenhuma lente super leve. Ainda mais com essa abertura de f5.6. Um outro ponto contra pra mim é o zoom. Eu acho que esse daí é o que mais me pega, porque não é aquele zoom convencional de você girar o barril. É um zoom de push-pull. Então, algumas cenas que eu costumo fazer puxando o zoom ou abrindo o zoom, eu não consigo fazer nessa lente, porque o mecanismo de push-pull ele não é tão suave quanto a helicoidal de você girar o anel de zoom. E tem um outro ponto, que é a qualidade de imagem, que a gente pode considerar um pró e contra. Ela não é uma lente super nítida, então para quem quer uma imagem super sharp assim, definitivamente não é essa lente. Em contrapartida, eu vejo muita gente usando o Sony e lente Cinema, que eu acho que é um kit que você vai ter essa imagem super nítida e coloca, sei lá, 5 filtros de difusão na frente da lente, porque tá muito nítido. Então, para quem não quer uma imagem super clínica, eu acho que é uma lente que faz muito sentido. E tem o ponto também de que é uma lente que ela é selada. Eu não sei até que ponto, porque esse tipo de zoom, de push-pull, ele é bem conhecido por deixar entrar bastante poeira. Então vamos ver daqui a um tempo como que vai estar o estado dessa lente. Pretendo usar ela mais vezes aí, tanto no rally quanto no automobilismo, e os dois cenários têm bastante poeira, né? O rally em si tem a poeira ali da terra, e no automobilismo em geral, mesmo em autódromo, tem muita poeira, muita sujeira voando no ar. E gente, é isso. Acho que foi um pequeno review, acho que mais os comentários aí sobre a lente. Não é uma lente que é tão comum você ver no kit de fotógrafos ou de filmmakers. Eu acho que eu nunca vi essa lente sendo usada em campo. Pelo menos eu não lembro de ter visto. É mais comum você ver a galera com uma C400, ali uma 24-70, 24-105, mas essa lente em si é muito raro de ver alguém. Eu vi acho que 2 ou 3 pessoas aqui no YouTube que falaram um pouquinho dessa lente e sem muitas imagens, assim, então eu realmente fiquei curioso para ver qual é que era dessa lente. Bom, gente, é isso. Espero que tenha sido útil para vocês se vocês estavam pesquisando sobre essa lente. Se inscrevam no canal, bebam água, passem protetor solar e até a próxima.